E se eu te dissesse que o futuro já foi escrito, não em um livro de ficção ou em uma teoria da conspiração, mas em um dos textos mais antigos e impactantes da humanidade? O Apocalipse não é um conto para assustar crianças ou um enigma distante. Ele é um aviso, um roteiro detalhado dos eventos que definirão o destino da Terra e de cada ser humano que pisa nela. E, acredite, o relógio já está correndo. A profecia fala de 7 selos que, um a um, se romperão, desencadeando mudanças tão catastróficas que transformarão o mundo em algo irreconhecível. Pense bem, e se um líder surgisse prometendo paz, mas, na verdade, fosse um impostor? E se o sistema econômico ruísse de tal forma que um simples pedaço de pão custasse o salário de um dia inteiro de trabalho? E se o próprio céu, o sol, a lua e as estrelas começassem a se comportar de maneira jamais vista? Parece um filme de ficção científica, pois saiba que tudo isso já foi descrito, e está cada vez mais próximo de acontecer. A verdade é que 1/4 da humanidade será exterminada pelo 4º selo, trazendo um impacto global. Os 144 mil selados por Deus serão a última voz de advertência. E quando o silêncio no céu se instalar, será o prenúncio do julgamento final. Mas a grande questão não é apenas o que vai acontecer, é se você estará preparado quando isso vier. Então me diga, você tem certeza de que compreende o que está por vir? Se sua resposta for não sei, é melhor continuar comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Imagine um tribunal onde o juiz não apenas decreta a sentença, mas também dá inúmeras oportunidades para os réus se arrependerem. Essa é a essência do julgamento final descrito no Apocalipse. Um derramamento da ira divina, não por capricho, mas como a última chance de redenção para a humanidade. Os 7 selos representam etapas desse processo inevitável, cada um revelando uma faceta da justiça de Deus. Em outras palavras, não se trata apenas de punição, mas de um chamado estrondoso para que os homens despertem antes do ponto sem retorno. Se observarmos a história, crises globais sempre serviram como um aviso. Guerras, pandemias e colapsos econômicos fazem a humanidade questionar sua direção. Agora, imagine algo que não seja apenas um alerta passageiro, mas sim a consumação de um destino escrito. O Apocalipse descreve eventos de proporções cósmicas que fazem qualquer tragédia histórica parecer um ensaio. Os selos são como um grande relógio de areia celestial, marcando o tempo para que a verdade se revele. A grande questão é: se tudo isso estivesse para acontecer agora, quem estaria pronto? Para muitos, o julgamento final é um conto distante, mas a verdade é que as profecias bíblicas têm uma precisão assustadora. 1/4 da humanidade será exterminada pelo 4º selo, trazendo um impacto global. Se o mundo já entra em colapso diante de crises econômicas ou conflitos políticos, imagine quando o próprio universo entrar em convulsão. E a cada selo rompido, o cenário se torna ainda mais caótico. Mas antes que cheguemos a esse ponto, é preciso entender quem é digno de abrir esse livro que contém o destino da Terra. Imagine um livro que contém o destino da humanidade, selado de forma impenetrável, e ninguém, absolutamente ninguém, é digno de abri-lo. Essa era a visão de João. Ele via um anjo proclamando, como que desafiando o universo: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Mas o silêncio foi ensurdecedor. Nenhum rei, profeta ou criatura celestial se apresentou. A cena era de uma dramaticidade indescritível. João chorava, pois parecia que o futuro estava perdido, aprisionado para sempre. Mas então, a resposta veio de onde menos se esperava. Um dos 24 anciãos se volta para João e diz: "Não chore." Uma frase simples, mas carregada de poder. Eis que surge aquele que pode abrir o livro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando João olha, não vê um leão, e sim um cordeiro que havia sido morto, Cristo, o único digno de trazer à tona o julgamento final. Aqui está o grande paradoxo. O maior poder não está na força bruta, mas no sacrifício. Ele venceu não por conquistar reinos terrenos, mas por entregar sua vida para salvar muitos. Cristo então toma o pergaminho e todos ao seu redor se prostram, reconhecendo sua autoridade. A partir desse momento, os eventos começam a se desenrolar.
É como se, ao tocar no livro, um relógio cósmico fosse acionado, trazendo cada profecia à realidade. E o primeiro selo é rompido. De imediato, um novo personagem entra em cena. Um cavaleiro montado em um cavalo branco, carregando um arco e usando uma coroa. Parece um herói, mas é o prenúncio do engano. Ele representa o anticristo, aquele que trará uma falsa esperança antes da tempestade real. A princípio, ele parece um salvador. Surge num cavalo branco, portando um arco, e recebe uma coroa. A imagem transmite autoridade, poder e, acima de tudo, esperança. Mas há algo estranho. Ele não tem flechas. Seu arco simboliza uma conquista sem guerra, um domínio que não vem pela força, mas pela persuasão. Ele se apresenta como a solução para o caos, o pacificador global, alguém que parece unir nações e acalmar conflitos históricos. Muitos o seguirão cegamente, acreditando que ele é a resposta para todos os problemas da humanidade. Mas a verdade é outra. Esse cavaleiro não é Cristo, mas seu imitador, o Anticristo. Seu reinado é baseado na manipulação e no engano. Ele cria um cenário de falsa paz, onde tudo parece caminhar bem, até que suas verdadeiras intenções começam a se revelar. Assim como um líder político carismático pode iludir multidões com discursos eloquentes, ele seduzirá as nações com promessas impossíveis de serem cumpridas. No fundo, seu objetivo não é restaurar o mundo, mas dominá-lo completamente. E essa ascensão não acontece no vácuo. Os problemas já estarão instaurados: crises financeiras, guerras veladas, desordem social. Ele apenas se aproveita disso. Essa é a grande armadilha. Quando o mundo estiver mais vulnerável, desesperado por um salvador, ele surgirá como a única opção. E assim, o plano se desenrola. Mas essa falsa paz não durará muito. Logo, o segundo selo é aberto, e outro cavaleiro entra em cena. Mas este não traz promessas vazias, ele traz guerra. Se a falsa paz do primeiro selo parecia promissora, a realidade se impõe com o segundo selo. O cavaleiro agora monta um cavalo vermelho, trazendo consigo uma espada, e sua missão é clara: remover qualquer vestígio de paz da terra. O mundo que antes parecia equilibrado sob a liderança do Anticristo agora mergulha em conflitos brutais. Guerras não são mais rumores distantes, mas uma realidade que se espalha por todos os cantos. Se antes os governos buscavam estabilidade, agora a anarquia se instala. A humanidade, dividida e desesperada, se destrói a si mesma. Os historiadores sabem bem que períodos de aparente estabilidade muitas vezes precedem grandes conflitos. Pense na Primeira Guerra Mundial. Poucos imaginavam que um assassinato em Sarajevo desencadearia um conflito global. Da mesma forma, a paz promovida pelo Cavaleiro Branco é apenas a calmaria antes da tempestade. Governos entram em colapso, alianças são quebradas, e nações que antes pareciam unidas agora se voltam umas contra as outras. A espada que o cavaleiro carrega não é apenas simbólica, ela é o instrumento do caos. E o pior ainda está por vir. Guerra traz destruição, e destruição leva à escassez. Com cidades em ruínas, cadeias de suprimento interrompidas e populações deslocadas, a fome se torna inevitável. Esse é o ciclo cruel que sempre acompanhou a humanidade. Quando a guerra devasta tudo, o que sobra para os sobreviventes é a luta pela própria sobrevivência. E é exatamente isso que acontece com a abertura do terceiro selo. A guerra tem um efeito colateral devastador: a fome. O terceiro selo se abre, e um novo cavaleiro surge, montado em um cavalo preto. Ele segura uma balança, símbolo do comércio e da economia, mas também da escassez. Sua chegada marca um tempo onde o alimento se torna artigo de luxo, e o simples ato de se alimentar vira uma luta diária. A profecia diz que um salário inteiro será necessário para comprar apenas 1 quilo de trigo, um preço absurdo, que indica uma crise econômica sem precedentes. Quem já viveu períodos de hiperinflação sabe bem o que isso significa. Um mundo onde o dinheiro perde valor, e a fome passa a ser a única certeza. A fome, no entanto, não se limita apenas à falta de comida. Há um esgotamento social e psicológico. A insegurança alimentar gera caos,
fazendo as pessoas tomarem medidas desesperadas para sobreviver. No passado, vimos como grandes crises financeiras levaram à ruína de nações inteiras. A Grande Depressão, por exemplo, não trouxe apenas desemprego, mas um colapso na esperança das pessoas. Da mesma forma, este cavaleiro do Apocalipse não traz apenas a fome literal, mas o desespero de um mundo que percebe, tarde demais, que foi enganado pelo Cavaleiro Branco. E como se tudo isso não bastasse, a fome é apenas mais uma peça no quebra-cabeça da destruição. Com a guerra e a escassez se espalhando, a vulnerabilidade da humanidade aumenta. Mas o pior ainda está por vir. Quando o quarto selo for aberto, a morte deixará de ser uma consequência isolada e passará a reinar soberana sobre a terra. Se guerra e fome já devastaram tudo, o que vem agora é o golpe final. O quarto selo se rompe, e surge um cavaleiro montado em um cavalo amarelo, um tom pálido, doentio, que simboliza a morte. Ele não cavalga sozinho. Ao seu lado, o próprio Hades o acompanha, pronto para recolher as almas daqueles que sucumbirem. A profecia é clara. Este selo trará a morte para um quarto da humanidade. Um número assustador. Pense nisso por um instante. Se hoje o mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas, isso significaria a morte de 2 bilhões em um curto período. O que causará tamanha destruição? A resposta está nos selos anteriores. A guerra e a fome enfraqueceram a humanidade, e agora a morte virá de todos os lados. Espadas ceifarão vidas, doenças se espalharão sem controle, e até mesmo animais selvagens, em busca de alimento, atacarão os que ainda restarem. É um cenário de total desolação, onde cada esquina esconde uma nova ameaça. O medo não será mais um sentimento passageiro, mas uma realidade constante. Quem sobreviver até aqui não terá tempo para planejar o futuro, estará apenas tentando sobreviver ao presente. E diante de tanto sofrimento, uma pergunta ecoará na mente de muitos: onde está Deus? Mas a resposta não virá da forma esperada. Pois aqueles que perderam suas vidas em nome da fé, que foram perseguidos e martirizados por seguirem a verdade, têm algo a dizer. E eles farão sua voz ser ouvida assim que o quinto selo for aberto. Em meio a todo o caos, um novo selo se abre, e com ele vem um clamor. Não é o grito dos que ainda estão vivos na terra, mas das almas daqueles que já foram martirizados por sua fé. Eles estão debaixo do altar celestial, clamando por justiça. Até quando, Senhor? Perguntam, suplicando pelo dia em que os ímpios serão julgados. É o lamento dos que foram perseguidos, humilhados e mortos por acreditarem em algo maior do que este mundo. O pedido deles não é de vingança, mas de redenção, o desejo de ver a justiça divina finalmente ser cumprida. A resposta que recebem, no entanto, não é imediata. Eles são vestidos de vestes brancas e instruídos a esperar. Deus ainda tem um propósito a cumprir, e o número dos que seriam mortos como eles ainda não está completo. Isso significa que a perseguição à fé não terminou. Ainda haverá mais sofrimento, mais martírios, mais sangue derramado. Para muitos, isso pode parecer cruel, mas há um motivo maior em jogo. Deus não apenas julga os ímpios, mas também molda aqueles que são seus. O sofrimento dos justos não é em vão. Ele faz parte de algo maior que, por enquanto, não conseguimos compreender completamente. Mas o tempo da espera não será eterno. A justiça virá, e quando ela chegar, será avassaladora. Os eventos que seguem esse selo não são apenas punições terrenas, mas cataclismos cósmicos. Pois o próximo selo não trará mais apenas sofrimento humano, ele afetará os próprios alicerces do universo. O sexto selo está prestes a ser aberto, e com ele virá algo que ninguém jamais testemunhou antes. E então, o sexto selo se rompe. Mas, desta vez, o que acontece não está restrito à terra. O sol escurece, a lua se torna vermelha como sangue, e as estrelas parecem despencar do céu. Não são meros fenômenos naturais. É como se toda a estrutura do universo estivesse se desfazendo. Imagine por um momento, um eclipse que nunca termina, terremotos que abalam todas as nações ao mesmo tempo, e o próprio céu se dobrando como um pergaminho sendo enrolado. A ordem cósmica se rompe, e a humanidade, pela primeira vez,
percebe que não há mais saída. O pânico se espalha. Reis, governantes, generais, ricos e pobres, todos correm para se esconder. As montanhas e cavernas se tornam refúgios, mas nenhum lugar é seguro. Eles clamam para que as rochas caiam sobre eles, preferindo a morte ao juízo iminente. Esse é o momento em que todos percebem que Deus não é uma ideia distante, mas uma realidade que não pode mais ser ignorada. O tempo de escolha acabou. Agora, não é mais sobre fé ou descrença. É sobre enfrentar o que está vindo. E a pergunta que ecoa é: quem poderá suportar? Mas, em meio a esse cenário apocalíptico, há uma promessa. Antes que o sétimo selo seja aberto, algo acontece. 144.000 pessoas são seladas por Deus, recebendo sua proteção. Elas terão um papel crucial nos últimos dias, pregando a verdade em meio ao caos. Enquanto o mundo desmorona, elas serão a última luz em meio à escuridão. Mas o silêncio logo tomará conta do céu, pois o sétimo e último selo está prestes a ser aberto. E então, tudo para. Nenhum som, nenhum movimento. O céu, que antes rugia com catástrofes cósmicas, mergulha em um silêncio absoluto. 30 minutos de quietude celestial. Um intervalo entre a destruição e o juízo final. O que isso significa? É como se o próprio Deus estivesse segurando o fôlego, dando à humanidade um último momento para refletir, se arrepender, buscar redenção. Mas esse silêncio não é um alívio, é a calmaria antes da pior tempestade. Quando o silêncio termina, 7 anjos surgem, cada um segurando uma trombeta. Cada toque será um novo juízo, uma nova onda de eventos catastróficos, cada vez mais intensos. O que já aconteceu foi aterrador, mas o que está por vir é ainda mais severo. Relâmpagos, trovões e terremotos marcam o fim desse momento de espera. É o início da fase final. Agora, a humanidade terá que enfrentar o peso total da ira divina. Mas mesmo diante de tudo isso, muitos ainda se recusarão a reconhecer a verdade. Esse é o ponto mais crítico de toda a profecia. As pessoas que chegaram até aqui não são meros sobreviventes, são testemunhas do colapso de um mundo que não quis ouvir os avisos. E a grande ironia, mesmo vendo tudo desmoronar, muitos ainda endurecerão seus corações. A revelação chega ao seu ápice, e a humanidade se divide entre os que se voltam para Deus e os que o rejeitam de vez. Mas no fim de tudo, uma coisa é certa: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você chegou até aqui, já percebeu que o Apocalipse não é apenas um livro simbólico, mas um aviso real do que está por vir. O julgamento final não será um evento distante e improvável. Cada selo rompido traz consequências diretas para a humanidade. A questão que fica agora é: você está preparado? Se os primeiros sinais começassem a acontecer hoje, qual seria a sua reação? Você estaria entre os que entendem o que está acontecendo ou entre os que correriam sem direção, dominados pelo medo? A profecia já nos adiantou tudo. 1/4 da humanidade será exterminada pelo 4º selo, trazendo um impacto global. Os 144.000 selados pregarão a verdade nos últimos dias. O silêncio no céu marcará o início do maior juízo da história. Você não pode dizer que não foi avisado. Mas saber não é suficiente. A verdadeira mudança acontece quando o conhecimento se transforma em ação. Então, o que você pode fazer agora para se preparar? Como sua vida pode refletir essa verdade? Se esse conteúdo fez sentido para você, não guarde essa mensagem só para si. Compartilhe com aqueles que ainda estão cegos para o que está por vir. E para continuar aprendendo sobre temas tão profundos e impactantes como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque o conhecimento pode ser o que separa aqueles que estarão preparados daqueles que serão pegos de surpresa.